Boa tarde a todos. Posso botar em tela cheia já? Posso? Tudo liberado? Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Tainá, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ e venho aqui apresentar o trabalho Proposta Metodológica de Classificação dos Nomes Geográficos, o exemplo do mapa da província do Rio de Janeiro de 1848. Então, uma breve contextualização, a pesquisa histórica toponímica aqui apresentada tem por objetivo propor uma metodologia de classificação dos nomes geográficos a partir do termo genérico, considerando as feições geográficas. E esta está inserida no projeto de pesquisa intitulado Evolução Política Administrativa do Estado do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo professor Paulo Menezes, do Laboratório de Cartografia da UFRJ. Bom, os campos de pesquisa da cartografia histórica e da toponímia, elas possibilitam o estudo do espaço geográfico, geográfico do passado, através da dinâmica de ocupação. Então, seja ela feita através dos mapas históricos, no que tange tanto a alteração da paisagem, dos limites políticos administrativos, da instalação de núcleos urbanos e no processo de ocupação do território, claro, seja também através da ação humana no ato de nomear, que este estabelece uma relação cultural com o lugar, estando diretamente relacionado ao processo de ocupação de determinada área. Assim, na verdade, os mapas, eles são importantes documentos históricos, uma vez que eles permitem, eles preservam as informações referentes às configurações espaciais do seu tempo. Então, uma introdução, os nomes geográficos são verdadeiros testemunhos no processo de ocupação de determinado território, pois o ato de nomear reflete a atividade humana e traz consigo especificidades culturais dos povos que ali habitam. E os nomes geográficos são compostos de dois termos, um relativo à entidade geográfica, denominada termo genérico, e outra relativa ao que DIC define como sendo o topônimo propriamente dito, isto é, o termo que dará particularidade à noção espacial, identificando e singularizando o que será denominado termo específico. E aí, nesse mesmo sentido, complementa Menezes e Santos, em 2006, que a parte genérica de um nome geográfico está associada a um acidente, ou melhor, a uma feição geográfica, e que o termo específico particulariza, identifica e qualifica a feição geográfica, exprimindo o atributo característico do lugar. Então, assim, nesse sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta metodológica para a extração, identificação e classificação dos nomes geográficos. Bom, nos materiais, a gente utilizou o mapa da província do Rio de Janeiro, que foi compilado por Malman em 1848. Bom, esse mapa possui as dimensões de 20 centímetros de altura por 32,5 de largura. A escala descoberta do documento é de 1.333.333. Esse documento ele se encontra guardado na Biblioteca Nacional e é possível observar nesse documento inscrições referentes a freguesias, vilas, aldeias, orografia e hidrografias referentes à província do Rio de Janeiro. Bom, e qual é a relevância, a importância, desse mapa? Por que foi escolhido esse mapa? Porque esse mapa ele tem como característica ele ter sido elaborado a partir de observações feitas de mapas anteriores. Então, como no mapa do Freycinet, de 1924, do Martius e Elschger, de 31, e de Toloá, de 39. E aqui nesse slide, a gente consegue observar que esses mapas que ele utilizou como referência para a elaboração do mapa, o mapa que ele elaborou, eles estão em escalas maiores. Então, o mapa do Freycinet, 1 para 840 mil, o mapa do Toloá, 1 para 400 mil, e do Martius, de 1 para 840 mil. Seguindo a metodologia que foi orientada pelo roteiro elaborado pelo professor Menezes, dos trabalhos práticos no GeoCart para a extração dos nomes geográficos nos mapas antigos históricos, a gente utilizou a plataforma computacional ArcGIS e a gente utilizou como metodologia dividir na extração dos nomes geográficos em 6 quadrantes esse mapa. Por quê? Porque, na verdade, é para a gente ter um melhor controle, para não ter nem que a gente deixe de extrair algum topônimo, ou que a gente também tenha, extraia mais de uma vez o mesmo nome geográfico. Então, por isso foi dividido. Claro que dependendo do documento que vai ser utilizado, se ele é um documento maior de dimensão e também possui muito mais informações, mais topônimos, você pode dividi-lo em mais quadrantes. Bom, seguindo nesse sentido,
Posterior à extração, a gente tem a proposta de classificação desses nomes geográficos em grupos geográficos, ou seja, esses grupos geográficos, né, que a gente vai classificar esses nomes extraídos, eles são feitos, né, identificados a partir do termo genérico, e eles são agrupados, como está escrito aqui embaixo, nos mesmos grupos geográficos de acordo com a feição de mesmo significado. E aí, posteriormente, eles são classificados em relação ao seu identificador geográfico. Então, aqui, a título de exemplificação, por exemplo, no grupo geográfico administrativo, a gente tem como identificadores geográficos capitania, província, país, estado. Por exemplo, a hidrografia a gente pode ter córrego, lagoa, laguna, rio, enfim. Então, a gente tem, na verdade, aqui esses 8 grupos geográficos e os seus identificadores geográficos. E a gente também tem a classificação dos nomes geográficos, que, de acordo com a professora Dick, né, que a gente tem os topônimos de natureza antropocultural, a gente tem 18 classificações taxonômicas e tem 13 classificações taxonômicas para os topônimos de natureza física. Bom, nas classificações dos nomes geográficos do mapa de... Ah, sim, só um detalhe aqui. Por que, na verdade, isso eu esqueci de falar antes, mas eu gostaria de ressaltar antes que eu começasse a falar já dos resultados obtidos. O do porquê, da justificativa ou da relevância também dessa proposta. Muito dos mapas que a gente trabalha, às vezes a gente se depara com alguns registros nos mapas, como assim, engenho. Entretanto, a gente não tem o nome do engenho. Então, para a gente, às vezes, a gente não tinha como fazer a classificação taxonômica. Então, por isso também dessa proposta, qual é a contribuição dela? É a gente também entender, de fato, o grupo geográfico, aquele registro no mapa, ele se enquadra, tá bem? Então, já caindo mais para as classificações dos nomes geográficos no mapa, especificamente trabalhado, estudado, nós extraímos 693 nomes geográficos, os quais 342 do grupo geográfico de hidrografia. Nesse do grupo de hidrografia, a gente conseguiu classificar, enquadrar para 9 identificadores geográficos. Aqui eu estou destacando 4 deles, onde a gente teve maior registro, né, que foi para rio, lagoa, ilha e ponta. Nós tivemos outros 9. Seguindo, do grupo geográfico de localidades, que a gente teve 288 registros, dos 288 nomes geográficos, né, relacionado ao grupo geográfico de localidades, que está do total de 693, e aqui a gente tem o que mais se prevaleceu foi o identificador geográfico de fazenda, seguido de freguesia e arraial, os outros foram um registro de valores menores. Posteriormente, a gente teve o grupo geográfico de orografia, com 44 registros para serra, morro e pico. Então, dentro dessas classificações, então, que a gente, dentro do agrupamento geográfico que foi proposta, a maior quantidade dos nomes geográficos no grupo geográfico de hidrografia é reflexo de uma grande rede hidrográfica dentro dos limites territoriais da província do Rio de Janeiro. E os nomes geográficos do segundo maior registro referente ao grupo geográfico de localidade refletem um intenso processo de ocupação nos limites da mesma província. Bom, essa necessidade de preocupação de ocupação do território brasileiro remete desde os tempos coloniais, sendo mais intensificada no século XVIII. Porque aí a gente vê que tem uma grande concentração de ocupação do território brasileiro até nesse momento, muito no litoral. Então, por isso que a gente vê assim, uma grande registros dentro do grupo geográfico de localidade. Na classificação proposta por Dick, dos 693 topônimos, a gente classificou 338 de natureza física e 295 de natureza antropocultural. Entretanto, aqui eu gostaria de ressaltar que desses 693 topônimos, 29 eles foram classificados como topônimos híbridos, isso é, eles tiveram são topônimos que têm 2 ou mais classificações taxonômicas, tá? E 30 deles também não foram passíveis de serem classificados, a gente não conseguiu fazer a leitura. E dentro dos topônimos de natureza física, os que mais prevaleceram foram o zootopônimo, fitotopônimo e hidrotopônimo, e de natureza antropocultural, o antropotopônimo, de remotopônimo, agiotopônimo e sodotopônimo. Considerando como exemplo, tirando como exemplo os topônimos classificados como pertencendo à feição geográfica da hidrografia e os hidrotopônimos, os valores computados para as duas classificações são díspares.
Ou seja, na classificação considerando a feição geográfica, a hidrografia representa mais da metade dos topônimos extraídos, contabilizando 342 no total de 693. E na classificação taxonômica da DIC, os hidrotopônimos, que são os topônimos referentes aos cursos d'água, somam 68 do total de 693 geral e 338 de natureza física. Então, assim, algumas considerações a tecer em relação a essas diferenças das duas classificações apresentadas é que a classificação dos topônimos que leva em consideração as feições geográficas, isto é, a identificação dos agrupamentos destas feições e seus identificadores, está relacionada mais ao processo de ocupação de determinado território, organização do espaço geográfico e até mesmo a paisagem. Já a classificação taxonômica dos topônimos propostos por DIC também está relacionada à ocupação do território, visto o ato nomear, mas ele leva em consideração os aspectos culturais de idioma, a origem dos topônimos, morfologia das palavras a partir do termo específico. Assim, a gente consegue observar que as duas classificações apresentadas, elas não são excludentes entre si, tampouco elas podem ser comparadas, visto que elas possuem propósitos diferentes. Porém, elas se apresentam como complementares ao conhecimento do território, de determinado território. Então, a proposta tem como objetivo, na verdade, apresentar uma nova forma de classificação para complementar o conhecimento do território. Então, por isso que essa proposta foi feita em relação ao que eu tinha dito antes. Algumas feições, elas são marcadas nos mapas apenas como engenho, vila, e a gente não tem o termo específico. Então, por isso, a importância, a relevância da contribuição dessa nova proposta de classificação dos nomes geográficos. Bom, era isso. Obrigada pela atenção. Peraí. Muito obrigada, Tainá, pela apresentação. Tá, vou sair aqui. Nós 6 minutos. Tem um comentário da El Souto, acho que vai fazer uma pergunta. Aqui. Como você explica seja o nome referente ao mar geral? Peraí, como você explica a escassez do nome referente ao mar e ao oceano geral? Olha, conhecimento assim para isso, assim, saber por quê, eu realmente não vou saber te explicar por quê, assim, realmente eu não tenho. Não sei se naquele momento também, dentro do contexto histórico, na verdade, por uma questão de ocupação do território, de repente, não é relevância e importância, mas assim, a maior atenção possa ser dado dentro do território a partir do momento de ocupação e dominação. Então, eu entendo dessa maneira. Agora, por que das referências ao mar ou da escassez? Não sei, eu vejo a da preponderância em relação à nomeação do território como ato de dominação, isso sim. E nós tivemos também outra pergunta do Manuel. Uma espacialidade específica para os topônimos em função do tipo ou concentração de elemento? Isso sim, não. Sim, mas a gente não chegou a chegar, nós não chegamos nessa fase ainda, nesse momento ainda, sim. Sim. Sim, a gente estava observando isso primeiro para a questão dos quadrantes. Isso ajuda bastante, principalmente em relação a Cabo Frio, a Baía de Guanabara, isso sim, mas a gente ainda está nesse processo de construção, então a gente ainda não fez ainda, concretizou ainda, de fato, essa espacialização para determinado tipo de topônimo. Ainda não, mas a gente está nessa fase ainda. Enquanto você responde a pergunta da Raquel, surgiu uma pergunta do Ayrton Kavenag. Seria a intenção do interior do território? Foi referente à sua para Raquel. Então, foi o que eu disse, até meados do século XVIII, assim, a gente tem uma concentração muito grande da ocupação assim, no litoral. E aí, a partir de meados do século XVIII, já encaminhando para o XIX, a gente já tem essa projeção para uma maior ocupação na parte mais interna, mais interior da colônia e posterior ao Império Brasileiro. Então, talvez, nesse momento, essa passagem até pela data de elaboração do documento histórico-cartográfico, pode ser que sim. Tá ok, Tainá, obrigada pelas respostas. Nada. Você ainda tem mais 2 minutos, você gostaria de